Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está acompanhando mais um Futebola Podcast. Meu nome é Gabriel Franco, aqui é o Futebola, ambiente esse em que a gente está sempre apoiando o seu time, o seu, que é o pior time do Brasil. O meu também é, o seu é pior, o seu é pior time do Brasil. Estou conversando com todos vocês, porque acompanhar o lugar onde fala que o seu time é melhor, ele está mentindo pra você, né? Porque se todo time é o melhor, acabou, não tem competição, não tem futebol. Aqui a gente fala do pior e do melhor, ou quer dizer, do menos pior da rodada. É nessa loucura que a gente te abraça pra começar falando da rodada de número 21, 21ª rodada. Muitos jogos, muitos gols, haja gols, tem torcida até que não quer ver mais gols, hein? Detalhe é esse, estamos aqui com o diretor também, a volta dele, atrás das câmeras. É brabo. E agora, já vamos entrar direto no tema, com o primeiro jogo dessa rodada, Red Bull Bragantino 4 contra o Fluminense 2, já começamos com 6 gols na rodada. Red Bull Bragantino esse que estava, sabe há quantos jogos perdendo na sequência? 8 jogos de derrota, vinha de 8 derrotas consecutivas. Pega o Fluminense e tira logo esse fardo, um jogo muito bom do Red Bull Bragantino, que eu já não esperava aquele começo de campeonato que fez, pegando ali, brigando pela liderança momentânea em algum momento nas primeiras rodadas. Tanto é que mesmo perdendo 8 jogos consecutivos, mas desses 8 apenas 6, né? Olha que loucura. São no Campeonato Brasileiro, a outra foi na Copa do Brasil contra o Botafogo. Consegue se manter na parte de cima da tabela, pra você ver como foi importante essa arrancada inicial. Pega um Fluminense de Copas, e aparentemente vai ser esse o status quo do Fluminense para essa temporada. É um Fluminense que se mobiliza bem para alguns jogos, tem uma linha defensiva que, quando consegue se acertar, principalmente quando tem a presença do Thiago Silva, é muito forte. Algumas contratações do Fluminense, é muito questionado entre os próprios torcedores o valor das contratações. Tô nem falando tanto, mas também, por exemplo, o Hércules eu acho uma baita contratação. O Canóbio já foi a contratação mais cara da história do clube. É um pouco complicado pelo que entrega. A gente tem a questão do Soteldo, também achava que não precisava, mas eu gosto do Lúcio Acosta, que fez seu primeiro gol, inclusive, com a camisa do Fluminense. Quem não lembra, você, jogador do FIFA, que joga aquele tote já no final aí do Ultimate Team, e aí você via aquela cartinha azul do Acosta jogando pela MLS. O baixinho sabe jogar bola, é um jogador com qualidade, que aparece bem no contra um, é todo alfabetizado da bola, mas que não conseguiu evitar a derrota, que pudesse até talvez ter contornos diferentes no resultado. Caso a bola na trave do Fluminense entrasse, empataria o jogo no contra-ataque. O Bragantino foi lá e ampliou ainda mais o placar. Vitória do Massa Bruta, 4-2 do Fluminense. Próximo jogo, Cruzeiro 2 contra 1. Internacional que já soma sua 4ª derrota consecutiva. É verdade que 3 delas foram enfrentando o Flamengo, que hoje joga o melhor futebol do Brasil? É uma verdade, mas mesmo assim não dá pra perder 3 jogos em sequência, já não dava antes. Tipo assim, por melhor que seja a outra equipe, você tem que pelo menos se fazer igualar as coisas, como o próprio Galo fez contra o mesmo Flamengo, por exemplo, na Copa do Brasil, que conseguiu dar uma igualada de forças. O Inter não conseguiu fazer. Teve toda a polêmica do papel picado que soltou antes da hora, a CPI do papel picado, foi enfrentar o Cruzeiro brigando pela liderança, e o Cruzeiro volta a imprimir aquele futebol que a gente já espera do Léo Jardim, transições ofensivas muito rápidas, um time que marca muito em cima, um time operário da bola, um time que se doa ali pela intensidade a ser praticada e consegue sair com a vitória. Quem abriu o placar foi Matheus Pereira com um chute ou um cruzamento, aí você decide. Eu vou falar que chutou, porque eu gosto muito do Matheus Pereira, tem qualidade pra isso. Ele que encobre o goleiro do Internacional, abre o placar, depois o Bruno Tabata chega a fazer um belo gol, cortando pela direita pra dentro, bate no cantinho, e aí Caio Jorge, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols, faz o 2-1. Aumenta ainda mais a crise, posso chamar assim, torcedor colorado? Diga por você, do Internacional, que foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado da Libertadores e vive um momento instável no Campeonato Brasileiro. Acho que o trabalho do Roger Machado tá com os dias contados, e é interessante a gente ver como alguns trabalhos eles parecem
crescer e depois perder de força, né? Porque é um trabalho... Gosto muito do Roger, sempre gostei dele. Ele que no ano passado, a reta final do ano passado, foi importantíssima pro Internacional. O time cresceu, tanto é que se classificou para a Libertadores. Começou o ano bem, ganhando o gauchão em cima do seu maior rival depois de alguns anos. Só que aí, depois, com o andamento do Campeonato Brasileiro, as coisas foram se desgastando. Hoje é um time que, dos atacantes, o melhor é o garoto de 18 anos ali, do Ricardo Matias, é o melhor, porque o Borré tenta e erra bastante. E o Valência é uma sombra de jogador de futebol. A gente tem o Alan Patrick, que apesar do jogo ruim contra o Flamengo, é quem cria, quem tenta, quem tira da cartola algumas jogadas desse time. Os pontos, por exemplo, o Wesley não tá no seu melhor ano, o Carboneiro na sua melhor fase teve a lesão. Os volantes, gosto muito da contratação do Alan ali do Internacional, acho que ele é um jogador que pode agregar bastante. O Thiago Maia, acho ele um cara importante, visto que o elenco do Inter não tem tantas peças para essa posição. Então vive esse momento complicado internacional. O Cruzeiro, que não tá nem aí, foi lá e fez 2-1 para vencer a partida. E aqui, ó, palmas. Palmas para você, torcedor do outro lado do Rio Grande do Sul, que teve que parar toda a sua noite para assistir Grêmio 0, Ceará também 0. O Grêmio merece o troféu futebol aqui da equipe que pior joga o futebol do Campeonato Brasileiro. E olha que teve uma equipe que tomou uma goleadaça hoje. Mas os jogos do Grêmio são assim... inacreditavelmente ruins. E não é nem só pelo time, mas assim, ele parece que transforma o jogo em algo desgastante, sabe? É que eu falo de raspar a cara no chapisco. Às vezes, raspar a cara no chapisco 5 minutinhos é menos doloroso do que você assistir 90 minutos no jogo do Grêmio de Mano Menezes. É um time sem proposta, é um time que parece lutar para jogar futebol, lutar contra si mesmo. O Ceará entrou para jogar fora de casa fechadinho também, é um time que já está conseguindo pontuar, é um time que escapa mais da zona de rebaixamento, não vive uma situação dramática. O Ceará, como por exemplo, vive seu maior rival, o Fortaleza. Então cara, esse jogo se transformou numa dor, numa lentitude, meu Deus do céu, até torcer pra sair algo que não saiu. O Grêmio até tentava num bate-rebate, mas é a bola contra o Grêmio e o Ceará contra o jogo. É um 0x0 daqueles dos piores, é o típico 0x0 sem gols aí pra te ofertar aquele futebol de alta qualidade numa rodada com tantos gols. Aqui, Grêmio e Ceará ficaram devendo e o Grêmio, mais uma vez, nos ofertando o pior jogo da rodada. Daqui a gente já passa direto para um Bahia e Santos. Triunfo aí do Esquadrão de Aço, 2x0 para cima do Santos, que mostrou a disparidade das duas equipes hoje. Hoje o Bahia é um time bem estruturado, um time com mando aí do Grupo City, é um time que tem projeto, que tem proposta de futebol, que tem filosofia e DNA de futebol, treinado por um técnico que, na minha opinião, é o técnico mais subestimado do Brasil. Esse cara já ganhou brasileiro, já ganhou muito título, ele transforma time, transformou. O trabalho que ele faz com Fortaleza, quanto mais o tempo passa, às vezes a gente até acaba esquecendo. Gente, o Fortaleza saiu da Série D, foi pra C, foi subindo com o Rogério da C pra B pra A, cara. Pelo amor de Deus, a gente não considera isso como algo relevante. O Rogério Ceni é muito subestimado, ele é um cara que sabe fazer com que seus times joguem futebol num dos melhores meio-campos ali do Brasil, com o Cauli, com o Jean Lucas, com o Everton Ribeiro. Falando no Everton Ribeiro, a assistência que ele dá é loucura. O que joga Everton Ribeiro é loucura, até hoje entregando muita coisa. São poucos jogadores do Brasil que têm a qualidade de fazer o que o Everton Ribeiro faz. Impressionante. E aí a gente tem que falar também de um cara que estava na pré-lista de convocação para a seleção brasileira, o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje, jogando no Brasileirão, claro, o Juba. Impressionante como um cara que era atacante, jogava no ataque no time do Sport. O Bahia faz aquele movimento que o Bayern de Munique, por exemplo, faz na Alemanha. Ele faz no Nordeste pela capacidade de investimento, de pegar vários jogadores bons ali de times do Nordeste e montar o seu time. O Juba é um cara com muita facilidade para construir por dentro, com uma boa presença no ataque. Ele é o jogador com mais participação em gol dos últimos meses, lateral esquerdo no mundo que mais participa em gol dos últimos meses, das 10 principais ligas, é o Juba. Então, assim, a gente tem que valorizar todo esse trabalho. Agora a gente tem um 9, né, que era uma questão nos anos anteriores, tem o Lúcio, pode ter o William José, e agora tem a contratação do João Paulo para tentar resolver, João Paulo e Santos, inclusive, para tentar resolver essa situação. Do lado do Santos sem Neymar,
é um Santos que perde muito da qualidade, Santos que ainda não tem seu novo técnico, Vojvoda só vai assumir na próxima rodada esse time do Santos. Matheus Bach, filho do Tite, assumiu, foi o técnico nessa partida e de nada criou, cara. É um Santos assim que precisa de contratação para algumas posições, mas principalmente precisa de trabalho. O mau trabalho, mal pensar de futebol do Santos, às vezes até pior dos jogadores que estão lá. Mesmo assim, é uma linha defensiva que precisa de reforços, é um time que precisa de reforços. Eu achei esse elenco até meio mal montado para as expectativas do Santos nesse ano. E agora amarga mais uma derrota, vivendo ali na beira da zona de rebaixamento. Vamos ver como é que o Santástico vai sair dessa. Eu só acho que o Santos fez um bom papel naquele jogo do Vasco 6-0, só isso. Então Santos esse que perdeu os 6 pontos contra o Vasco. O Vasco ganhou na ida e na volta no confronto direto. Então tá aí o Santos trazendo alguma alegria pro torcedor que não é o dele. Olha que loucura. É por isso que a gente fala que seu time Obrigado, é o Santos. pior time do Brasil. Obrigado, Santos. Santos aí ajudando os outros, só não mesmo os seus torcedores. Próximo jogo, já que a gente estava falando aí de Gigante da Colina, Vasco 2, Corinthians 3, mas a gente já comentou esse jogo, tá no vídeo aqui postado anteriormente. Se quiser saber um pouco mais do que aconteceu na partida, a destrinchada na situação do Gigante da Colina e do Coringão, tá no vídeo. Fato é que vitória do Corinthians. Eu tenho uma solução pro Vasco aí. Eu acho que se o Edmundo, o Pedrinho e o Felipe voltarem a jogar como jogavam, eu acho que o Vasco tem como... E até facilita, porque muitos dele, o Pedrinho já tá no Vasco. Pronto. Então, assim, e o Felipe também. Também. Então nem precisa contratá-los. Foi uma boa visão aí da diretoria do Vasco de já deixar os jogadores do Vasco do futuro ali, já presentes no clube. Interessante essa proposta aí do Cruz Maltino. A única solução pro Vasco é essa, não tem outra. Não, gostei da proposta do Cruz Maltino, gostei muito. Agora, próximo jogo, Fortaleza 0, Mirassol 1. Ô, meu leão do PC, hein? Olha, eu não quero parecer pessimista, mas eu acho que tá indo pra lá. Tá indo pra lá o Fortaleza. Assim, um ano a gente fala aí da gestão do Fortaleza, que no geral é uma boa gestão. Olha de onde saiu, olha onde tá. É todo um trabalho financeiro, não é um time afogado por dívidas, é um time muito bem administrado, mas o que erraram na administração do Leão do PC esse ano é uma loucura. Elenco muito mal montado, uma defesa envelhecida, troca de elenco no meio do caminho, troca de treinador sem ter noção pra onde vai. É verdade, o trabalho do Vojvoda não tá vindo pra frente, talvez tenha até atingido o seu limite, e isso a gente tem que lembrar que é um time que terminou em 4º lugar o brasileiro do ano passado. Pode até ter atingido o seu teto, nem discordo tanto da mudança de técnico não. Mas o Renato Paiva foi uma contratação... Qual o critério para contratar o Renato Paiva? O que queria praticar o Fortaleza? Qual que era o caminho que queria seguir? Nem mesmo o próprio Fortaleza sabe. Pede pro Mirassol, que é sim uma boa equipe. Mirassol que tá em 6º colocado. Olha, será que a gente já pode se acostumar com o Mirassol na Libertadores ano que vem? Tá se classificando de momento para pré-Libertadores aí o nosso Mirassol, e que conseguiu um gol aos trancos e barrancos, foi brigando, até que conseguiu seu gol com Edson Carioca, um gol ali dividindo bola, abre o placar no jogo dos goleiros, né? Os goleiros também foram muito bem, mas faz aí vitória do Mirassol. E esse, falando de rebaixamento, esquece. Esse aí já não cai, aqui é visando pro futuro. Baita trabalho aí do Rafael Guanais, baita trabalho do Mirassol, e o Fortaleza que montou o time errado, escolheu o técnico errado, a cartilha tá se formando, hein? Difícil, vai ser difícil escapar, já passamos da metade do campeonato e o time na penúltima colocação. Próximo jogo, Juventude 1, Botafogo 3, Juventude que ameaçou, hein? Ameaçou, abriu o placar, parecia que ia dar ruim pro Alvinegro do Carioca, mas um jogo abaixo do Botafogo. Quem olha esse placar de 3-1 pode até pensar assim, meu Deus, foi um time que dominou, um time que jogou melhor, porque ganhar no Jacone fora de casa, ganhar como visitante, na névoa, nem o Silent Vasco Hill, conseguiu. Não, nem o Vasco, nem o Flamengo, nem o Fluminense, nem o próprio Botafogo, desde 2009 ali, era muito tempo sem ganhar lá. Inclusive o Botafogo tem traumas com Juventude, né? Tem uma Copa do Brasil aí, enfim, também não quero entrar nesse mérito, né? Torcedor. Mas foi uma vitória que o time não jogou um grande futebol. É um Botafogo que passa por uma fase de instabilidade. Jogou muito mal contra a LDU. Tá buscando... Assim, são reflexos de uma diretoria que, vamos falar a verdade, quando você escolhe começar seu ano em agosto, quando você escolhe abandonar
toda a primeira metade do ano de pré-temporada e de estadual até perdoa, tá? Mas de Recopa, de Supercopa, de Brasileiro, quando você joga tudo isso no lixo pra começar seu ano a partir da janela de transferências da metade de 2025, é isso que você pode esperar. Porque o anormal, o diferente, é ser que nem ano passado pro Botafogo, de todas as contratações entrarem já no ritmo, já se adaptarem de absoluto, do técnico já entender o time e já dar certo de absoluto ali, de sopetão. Esse é o anormal. O normal é o trabalho demorar, ter uma construção, os reforços se adaptarem, o técnico entender o clube, ainda mais um técnico que nunca havia treinado, é a primeira experiência do filho do Ancelotti como treinador, e nem quero dizer que ele é ruim não, tá? Só quero dizer que assim, é tempo, é um trabalho que vai ter altos e baixos, é o normal. O anormal foi temporada passada e o Texas, que já tá com problema, já quer levar o Botafogo lá pra América Central, já teve problemas na Inglaterra, o Crystal Palace aí, que era pra jogar a Europa League, teve que descer pra Conference por causa de negociações, tem a questão dele, do Texas com o Grego, tá uma loucura o Botafogo, mas essa loucura, e mesmo não jogando tão bem, um segundo tempo que o time conseguiu ser bem efetivo e a vitória sai dos pés individuais de Cris Ramos, sabe quem é Cris Ramos? Ele, artilheiro da segunda divisão do Campeonato Espanhol, a La Liga B, apareceu e na sua estreia entra no decorrer da partida. Ele que nem sei se vai ser o 9 absoluto, porque tem o Arthur Cabral, fazedor de gol, é claro que uma característica diferente do próprio Igor Jesus, mas o Cris Ramos chega para aumentar a opção de elenco, principalmente de 9, que o Botafogo já tem algumas opções. Ele entra na partida, faz 2 gols, define tudo. Depois ainda teve um pênalti pro Matheus Babi fazer a lei do ex, mas acabou sendo anulado. Vitória do Botafogo, melhor os 3 pontos do que a atuação, mas é aquilo, tem que pontuar, é importante para conseguir almejar. Eu acho que aqui o título do Brasileiro pro Botafogo já meio que a chance é muito baixa, já foi pra lá, porém tem que brigar pra estar na Libertadores, que o time tem a Copa do Brasil ainda, vai jogar inclusive contra o Vasco, tem um clássico, mas tem que brigar, não pode se garantir que será campeão da Copa do Brasil, porque o mata-mata é complicado. No próximo jogo, vitória do São Paulo pra cima de um Galo reserva, a gente também já falou desse jogo, São Paulo 2, Galo 0, num outro vídeo aqui, postado anteriormente, se quiser saber mais, tá lá. Mas vai pra lá depois desse vídeo aqui, viu? Depois destaque para o seu vídeo sobre a camisa do São Paulo. É verdade, tem o Rios também. Visite lá no Instagram, @fute.e.bola. Nova camisa do São Paulo, linda. Contando as curiosidades, é uma camisa que traz muito da história, comemorando 20 anos, mas eu não vou dar spoiler. Se quer saber mais, e tem veja sobre lá. A camisa do Corinthians também, hein? Também da camisa do Corinthians, que tem um negócio Corinthians e Vasco aí, tem um negócio do Vasco também, né? Um retrospecto contra o Corinthians. Tá lá no Instagram. Pode ver lá. Pode ver lá. E agora, para os últimos 2 jogos da rodada, jogos aí do dia em que estamos fazendo essa gravação. Palmeiras 3 contra 0 Sport, um 3-0 para dar mais confiança ainda. É impressionante, né? O Abel Ferreira, por mais que tenha passado por um momento de instabilidade, não vinha praticando aquele futebol rolo compressor, amassando os adversários, reencontra seu caminho. Os últimos 3 jogos do Palmeiras já são jogos que você olha e fala, pô, agora sim já parece chegar. Pô, elimina o Universitário? Ok, o jogo da volta não teve gols, mas é porque amassou no jogo da ida lá no Peru. Vem jogando, vem melhorando, principalmente depois que... Você estava pedindo o Edmundo, né, diretor? O Palmeiras, ele trouxe Bebeto e Romário de novo, você ficou sabendo? Eu vi. Nas versões aí de Flaco Lopes, Bebeto Lopes e Romário Roque. Romário Roque é um bom nome, hein, de jogador. Tá aí, se quiser ter um filho que seja jogador, chame de Romário Roque, RR, já tem até comemoração. Enfim, essa dupla de atacantes que muito faz falta no Brasil, né? A gente não tem mais tantas duplas de atacantes como era naqueles anos 90, que muitos times jogavam no 4-4-2. Agora a gente tem com o Flaco Lopes descendo um pouco, ele serve como orbitador do Vitor Roque, ele orbita, e o Vitor Roque que sempre gera espaço nas corridas, ele cria muita oportunidade, e o Flaco Lopes que já fez o próprio papel de 10 na época que jogava lá na Argentina, lá no Lanús, se não me engano, agora ele jogando com o Palmeiras nessa função de um pouco mais armador e orbitando um camisa 9 que gera e é muito intenso e corre atrás, e é o tempo inteiro o Vitor Roque, por mais que não seja, meu Deus, o grande finalizador, ele fazendo gol toda hora, gera muito, impressionante como ele tá sempre criando fumaça pro time adversário, deu 2 assistências pros gols do Vitor Roque, e quem matou o terceiro foi o Gustavo Gomes. Vitória de manual do Palmeiras pra cima do Sport para conseguir
seguir perseguindo o Flamengo. Inclusive o Palmeiras está com um jogo a menos para tentar se aproximar ainda mais do rubro-negro carioca. E falando de rubro-negro carioca, agora até meu amigo do canal Dois Toques aqui, né? Foi um jogo atípico, porque tivemos Flamengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-0 pro Flamengo pra cima do Vitória, a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Que loucura! Assim, quer ver uma aula de futebol? Foi essa imprimida pelo Flamengo. É até difícil eu chegar e analisar cada lance por si só. O Flamengo já começou com menos de 5 minutos, já tava 2-0. É um Pedro que depois do esporro do Felipe Luiz, mostrando que às vezes dar um esporro resolve algumas coisas, ele começou a correr, começou a praticar futebol, dando seu melhor nos treinos, acabou com o jogo, 3 gols do Pedro, o último, meu Deus, para tudo. Um elástico e uma cavadinha, assim, o Flamengo cansou de jogar futebol, cansou sem cansar de jogar futebol. O time depois foi se poupando e mesmo assim as coisas foram saindo, as tabelas. É muita qualidade que tem esse time do Flamengo, ainda tem esse novo patrocínio que vai investir mais em dinheiro. O Saúde, segundo volante, resolveu, pelo menos vem resolvendo, a maior questão do Flamengo, do elenco do Flamengo, nessa segunda fase aí de Campeonato Brasileiro, na reta final, chegando à reta final da temporada. O Flamengo jogou muita bola. O Flamengo, absurdo. É difícil citar alguém que se destacou. A gente teve o Lino fazendo seu primeiro gol, não só o primeiro, como 2 gols no jogo de hoje. Ele que participou de 5 gols. O Lino, gente, o Lino é um absurdo. E às vezes a gente muitas vezes reluta em falar do futebol europeu. Mas assim, um cara que ele era ala do Atlético de Madrid, um ala operário, tinha muita chegada, mas ele era um cara que recompunha bastante também. Eu assisti os jogos do Atlético de Madrid e eu vi o Lino. Agora eu vejo o Neymar. É impressionante como ele passa toda vez num contra um. Ele é um ponta de gols e de assistências e incisivo. E assim, ele dá caneta como se fosse água. É loucura o que tá fazendo o Lino desde que chegou o Flamengo. O jogo de hoje foi assim, de espantar. Aí, você pode até criticar o Vitória de ter ido de peito aberto pra jogar, mas eu nem acho que essa é exatamente a crítica, não. A crítica tá em todo o sistema defensivo do Carille, que não funcionou, Lucas Alter não funcionou, o lado direito da defesa do Vitória não funcionou nada. Verdade, assim, que é um jogo de muito mais mérito do Flamengo do que de demérito do Vitória, mas não tem como falar de um sem falar de outro. Foi um jogo que o Flamengo desfilou tudo que joga. E aí eu tenho que aguentar gente que algumas semanas atrás estavam pedindo a cabeça do Felipe Luiz, chamando de estagiário. Meu Deus. Gente, o Felipe Luiz é o primeiro trabalho dele no futebol profissional. E olha o que ele tá fazendo. Ah, mas ele tem uma máquina nas mãos. Há quantos anos o Flamengo já tem um time, pelo menos no papel e investimento, melhor do que os outros do Brasil, e passava vergonha, e não disputava título brasileiro, passou pro Paulo Souza, olha Sampaoli, olha o trabalho do Sampaoli, cara, tinha gente dando soco no Pedro, o Felipe Luiz deu um soco moral, foi lá na entrevista conversar, é uma loucura, o trabalho do Felipe Luiz é o melhor ataque, é a melhor defesa, e digo mais, eu não quero comparar esse time com o time de 2019, acho até que na ocasião, o time de 2019... Nem vou comparar elenco jogador por jogador não, tá? Eu acho até que o Flamengo de hoje tem bem mais banco do que o daquela época. Mas naquela época ele estava assim, no casco, na ponta da agulha, um Arrascaeta jogando muita bola, um Gabigol no auge, um Bruno Henrique no auge, um Felipe Luiz, era muita qualidade, sim. Mas esse Flamengo, ele tem mais controle do que aquele Flamengo de 2019. Por mais que a gente lembre de um Flamengo de 2019 avassalador, é um Flamengo que teve dificuldade para ganhar do Fortaleza, dificuldade para ganhar do CSA, ganhou só por um gol de diferença, do Botafogo, que nem era um ótimo Botafogo, era um Botafogo ruim, para ganhar de um gol de diferença. Era um Flamengo que sofria muito mais gols. Cara, o Flamengo, ele tem, se eu não me engano aqui, são 11 gols sofridos, a gente tá na rodada 21. Não dá pra normalizar um negócio desse. Não dá pra normalizar o que o Felipe Luiz tá fazendo com esse time do Flamengo, e não dá pra normalizar. Eu não sei se vocês entenderam que é a maior vitória na história dos pontos corridos. Não é um negócio assim atípico. E não é porque o Vitória é um time mais fragilizado, mas teve alguma outra nos últimos 20 anos? É uma loucura o que praticou de futebol o Flamengo, o Lino, a Arrascaeta, o Samu, o Jorginho. Gente, é estonteante o que fez pra finalizar uma rodada com um 8-0. Impressionante. Tem gente que critica o Felipe Luiz, mas que, cara, é pra ficar maluco. Temos um campeão? Não. O Palmeiras, se ganhar, vai ficar apenas, se eu não me engano, são 2 pontos, ó.
Se o Palmeiras ganhar, vai ficar a 1 ponto do Flamengo. Tem muito campeonato pela frente, mas é o que mais joga bola do Brasil. Temos os rebaixados? Olha, é duro falar que já temos. Mas na minha opinião, o Sport e Fortaleza, acho que vai assim, estão seguindo a cartilha do rebaixamento, por mais que o Sport tenha melhorado agora, recentemente. É muito difícil de escapar. E o Fortaleza tá de mal a pior. Acho que esses dois vão ter dificuldade. E aí tem 2 vagas aí. Juventude, Vitória, Grêmio não tá jogando nada. Vasco fragilizado. Um Santos de loucuras. E aí, falando de loucuras, falando de um resultado maluco, chegamos àquele momento. Aquele momento que entre assistir um jogo de um certo time do Rio Grande do Sul e arrastar a cara no chapisco, é melhor já preparar seu creme aí pra arrastar sua cara no chapisco. É aquele momento que você vai e você pensa assim, cara, todo dia um 7-1, né? Mas você já levanta sabendo disso e você recebe um 8-0. Um 8-0. É aquele momento que você vai enfrentar um time com a mesma camisa que ele usou no 2000, que te machucou tanto, e ele vai e te machuca de novo. É aquele momento em que você não entende mais o que tá acontecendo, porque você leva 8 no lombo, meu Deus, e tem gente que reclama ainda. É uma loucura, é o Tá Maluco da semana. E o Tá Maluco da semana vai pra entrevista pós-jogo dos jogadores do Grêmio. Jogo esse que eu falei que foi horrível, um 0-0. Perguntado o que você achou do jogo pros jogadores do Grêmio. Chegou e a resposta na entrevista foi o seguinte: é importante sair de casa com 1 ponto. Irmão, se você acha... Se o seu objetivo quando chega pra jogar em casa é sair com 1 ponto contra o Ceará, não desrespeitando o Ceará, mas em casa, esse objetivo é sair com 1 ponto, e você é um dos maiores times do Brasil, qual que é seu objetivo quando você sai de casa? É a pergunta que eu deixo pra você. Qual o seu objetivo quando sai de casa? O do Grêmio, aparentemente, não é ganhar nem dentro, nem fora. Porque se 1 ponto tá bom dentro de casa, eu tenho medo do que é o Grêmio quando vai enfrentar qualquer outro adversário, mesmo em casa, com esse time do Mano Menezes. Se eu sou torcedor, vejo um jogo de 0-0 desse, é vontade de bater minha cara, e depois ouço um negócio desse, esquece. Aí pô, eu não sei. Aí é dar tapa na própria cabeça, é correr, fazer um exercício, não sei, fazer alguma coisa, Não dá pra se contentar e chegar como seu objetivo fazer 1 ponto dentro da própria casa. E é com essa mensagem que eu me despeço. Seja vitorioso em casa e tente buscar algo fora dela. Muito obrigado pela sua participação, por ter acompanhado o vídeo até aqui. Dá like, compartilha, escreve qual é o pior time do Brasil e qual é o melhor time do Brasil. O gol do Pedro é o mais bonito no Campeonato Brasileiro? Tem outro? Quem é melhor? Flaco Lopes ou Bebeto? Vitor Roque ou Romário? Escreve aqui também o que você tá achando desse Campeonato Brasileiro, desse programa. Pode xingar, pode tascar sua opinião. E eu espero que você não tenha um 7-1 nem um 8-0 todo dia. É isso, valeu. Ficamos por aqui na 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço e tchau. O Vasco podia empatar uns jogos em casa, eu acho que... Seguindo a filosofia tricolor mas esse gaúcho. Papinho aí não, é só empatar, não, sem o papinho. Perfeito. Empatar e ficar calado, sair calado. Isso.